E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero compartilhar a leitura do devocional de hoje, onde fala sobre o fortalecimento de Deus na nossa vida e como Ele usa as situações mais desafiadoras para extrair o melhor de nós. Então, na leitura traz a história de José, que ele foi um homem que enfrentou diversas situações, diversos processos. Por muitos anos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acusado injustamente, ele foi preso, até que Deus usou cada uma dessas situações para extrair o melhor dele, para moldar, para ensinar, para fortalecer, para que no fim ele virasse governador do Egito. Um homem muito importante para a época. E para as pessoas da época, ele ajudou muitas vidas através do poder que Deus deu para ele. Por ele ter passado por muitos processos, muitas dificuldades, muitos ensinamentos, com certeza em todos esses anos, ele pode ter pensado que Deus não estava com ele. Como assim Deus está deixando ele passar por essas coisas, por essas situações? Como assim? Não faz sentido. Deus Todo-Poderoso que pode me tirar desse caos que eu tô vivendo, dessa injustiça que eu tô vivendo. Porém, por mais que a gente não saiba no momento, Deus está usando, Ele permite que essas coisas acontecem porque Ele está usando cada circunstância para extrair realmente o melhor de nós. Alguns aprendizados, algumas características que a gente não sabe que a gente tem, mas que Deus colocou em nós, então Ele sabe que tem e Ele precisa extrair isso. Então, Ele nos prepara, dessa forma Ele nos prepara. Com certeza não é um processo fácil, não é um processo rápido, muito pelo contrário, a gente precisa mesmo manter os olhos em Jesus, porque senão a gente deixa a circunstância tomar conta, emoções tomarem conta, a gente desiste, sai do caminho, cai, com certeza isso acontece, mas Deus realmente nos fortalece em cada processo, em cada momento, em cada dia, nos dias bons, nos dias ruins. Eu ouvia muito aquela frase que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Eu não entendia direito como é isso até começar a viver, né? Quando tá no meio do caos, no meio do furacão e você consegue ficar em paz. É bem contraditório, mas isso realmente acontece quando você entrega a confiança total no Deus que a gente serve. A gente dorme com tranquilidade, nada tira o nosso sono, a gente pode estar triste, pode estar quebrado por dentro, mas nada tira a nossa paz, nada tira o nosso sono, a nossa confiança, a confiança no processo. A gente sabe que por mais que esteja difícil, a gente consegue extrair isso, alguma coisa disso. E uma coisa que eu aprendi, a pergunta que a gente tem que fazer no momento que a gente tá nessa situação, não é Deus, me tira disso, faz com que isso acabe, faz com que isso termine. Não, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer tirar disso? Quer tirar dessa história toda? É essa pergunta que a gente tem que fazer, porque Deus quer que a gente aprenda, que seja para aumentar a nossa fé, que seja para nos tornar mais fortes, que seja para alguma situação específica mesmo, se você está passando por alguma situação financeira, que seja para você aprender a organizar as suas contas, as suas finanças, enfim, alguma coisa do tipo. Ele quer, se a gente perguntar e se aproximar genuinamente, Ele fala pra gente, a gente vai conseguindo entender, Ele nos dá sabedoria e entendimento pra gente poder ir melhorando esses pontos que Ele quer que a gente melhore. E uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente, nada foge do controle dele, nada foge. Nada foge, Ele permite que as coisas aconteçam, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não queira aceitar de alguma forma,
mas enquanto a gente lutar contra e a gente não aprender, a gente vai viver nesse processo. Então, o melhor que a gente tem a fazer realmente é se voltar, perguntar, aprender, deixar ser moldado por Ele e para que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é infinitamente melhor do que a nossa. É infinitamente melhor, maior do que a nossa e sempre vale a pena. Não é um processo fácil, pelo contrário, é um processo muito difícil, mas ele sempre tá lá, sabe? Ele nos fortalece, ele nos levanta, ele nunca tá omisso a essas situações. A presença dele sempre vai estar com você, sempre vai estar comigo e ele nos fortalece, ele quer que a gente saia renovados dessa situação o quanto antes, mas é o processo. Quando você vê os pais criando os filhos, a gente sabe que não é só naquele cuidado, em fazer sempre as vontades, porque senão a gente cria um filho mimado em que não tem como, né? Muitas vezes os pais podem colocar de castigo, pode trazer ensinamentos, serem mais firmes, mais duros, porque isso é necessário para o aprendizado de um ser humano. E Deus muitas vezes faz isso com a gente. A diferença é que os pais são pessoas que possuem defeitos como qualquer outro ser humano, então eles fazem na intenção de acertar, mas muitas vezes podem errar, né? Isso é natural. Mas Deus é perfeito, então Deus não erra. Ele nos ensina, nos corrige em amor, ele nos permite passar por as situações que ele sabe que a gente vai sair renovado dali, que a gente vai sair moldado por ele. Então, por isso ele permite. Não é que ele vai fazer e na esperança de dar certo ou de ser o certo. Não, é o certo. Não tem outra situação, é o certo. O que a gente tem é uma escolha de seguir o certo, de ser obediente a ele, a passar mesmo por esse processo e buscar ser mudados por ele, pelo processo que ele colocou na nossa vida, ou a gente ficar a vida toda fugindo disso, fugindo dele, sair da presença e, enfim, ter de repente uma vida que com certeza, sei lá, é totalmente sem sentido. Pra mim, eu olhando hoje, assim, é uma vida totalmente sem sentido, uma vida totalmente sem sentido. Eu não consigo enxergar uma outra vida fora da presença de Deus. Eu não quero isso. Espero que você também não queira, porque, gente, Deus é maravilhoso, a presença dele é maravilhosa. E se você é uma pessoa que ainda não vive na presença de Deus, eu te recomendo muito que você comece a fazer isso, comece a buscar, comece a conversar, a orar. E ele é a pessoa mais interessada nisso, com certeza ele é a pessoa mais interessada nesse relacionamento. E o que você tem de retorno, de estar debaixo da graça dele, nada pode comparar, nada pode compensar, nada, gente, nada. Então, o devocional de hoje é esse. Eu espero que você busque cada vez mais, esteja cada vez mais debaixo da presença dele, que você seja fortalecido por ele nesses momentos de dificuldade e não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele, por mais que a dificuldade seja grande, por mais que a dor seja grande, só ele tem o poder de te trazer conforto, de trazer a paz que excede todo entendimento no meio dessa situação. Tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus, até mais.